Viagens missionárias que fortalecem a fé. O Padre Adalto Vieira segue firme na sua missão evangelizadora. No domingo, dia 1º de fevereiro de 2026, esteve na região de Patos, Piauí. Em cada comunidade visitada, além das celebrações, o sacerdote apresentou seu livro Padre Biapina, uma vida a serviço dos pobres, obra que resgata a trajetória de um dos maiores missionários do Nordeste. O Padre Chiquinho, da paróquia de São Sebastião, em Patos, Piauí, participou de uma palestra para jovens da comunidade, ministrada pelo professor Victor Leal, sobre o tema da campanha da Fraternidade 2026, Fraternidade e Moradia. O Padre Adalto também participou do encontro e apresentou o seu livro. O professor Victor Leal comentou sobre o convite para ministrar a palestra e destacou a participação do público. Na verdade, vir à cidade de Patos, mais uma vez, aqui na paróquia de São Sebastião, que tem à frente dos trabalhos pastorais o nosso pároco, o Padre Chiquinho, como assim é conhecido por todos nós, é sempre uma alegria. E nós tivemos a oportunidade, a convite dele e de toda a comunidade católica, a vir, refletir, estudar, meditar e planejar e apontar os caminhos que assim a Igreja no Brasil mais uma vez nos convida para a vivência da campanha da Fraternidade do ano de 2026, que traz como tema Fraternidade e Moradia, e o lema, ele veio habitar entre nós, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Estivemos aqui com as lideranças das comunidades, com a presença maciça da juventude e de fiéis que atenderam o convite feito pelo padre, e aqui estivemos fazendo de fato uma reflexão bem profunda em torno daquilo que a Igreja nos convida para vivermos mais uma campanha da Fraternidade no Brasil, nesse decorrer de mais de 60 anos, que é uma iniciativa da Igreja por meio da CNBB. Os jovens abraçaram o evento, como foi a participação? Muito, me impressionou muito a presença da juventude, na escuta, também na fala, no protagonismo, e assim, de maneira bem mesmo objetiva, eles demonstraram esse interesse também como igreja, uma igreja jovem, que se descortina a partir do fazer o seu protagonismo cristão, sendo jovem, uma igreja sempre jovem. Victor Leal fez uma comparação entre o trabalho do Padre Biapina, citado no livro do Padre Adalto, responsável pela criação de diversas casas de caridade no Nordeste. Olha, foi uma alegria muito grande poder reencontrar o Padre Adalto. Nós tivemos a oportunidade, quando ele foi pároco lá na paróquia São José Operário, de trabalharmos juntos no território daquela paróquia. E o Padre Adalto sempre demonstrou esse entusiasmo, esta alegria, o grande gosto pelo estudo, pela pesquisa e pela entrega no seu sacerdócio. Encontrar aqui hoje, pela manhã, o Padre Adalto, que está percorrendo a nossa diocese, levando essa riqueza diante da sua pesquisa, diante da sua construção, daquilo que ele planejou como tese para o seu mestrado. E agora o Padre Adalto presenteia a Diocese de Picos, eu já digo nem a Diocese, mas o Nordeste e o Brasil com essa obra tão majestosa, intitulado Padre Biapina, uma vida a serviço dos pobres. E trazendo o Padre Biapina para a realidade da campanha da Fraternidade, é bom dizermos que a igreja sempre está dentro do contexto atual, nossa igreja sempre presente. O Padre Biapina, nenhuma de suas crônicas já tratava da questão das casas de caridade. Está na página 119 do livro, onde é citado também o Padre Chiquinho, nosso pároco. E é interessante perceber isso, que naquele contexto, o Padre Biapina já se preocupava com a questão da moradia no Nordeste e já colocava ali como reflexão e como ação direta de um bom cristão esse cuidado com aquilo que é dignidade de todos, e entre essa dignidade a questão da moradia. O Padre Adalto apresenta um referencial teórico baseado em um trabalho científico do seu amigo Padre Chiquinho, fruto de uma pesquisa de campo realizada em Picos em 1983, sobre a estadia do Padre Biapina no Piauí, citado na página 119 do seu livro. Professor Vitor aproveitou para destacar uma grande virtude do Padre Chiquinho,
e a admiração que o mesmo tem pelo trabalho do padre Biapina. Interessante porque o padre Chiquinho, entre muitas virtudes, o padre Chiquinho tem uma marca que se aproxima por demais da marca do padre Biapina, como entre outros grandes ícones da Igreja Católica. A humildade, a sinceridade, o desejo e a entrega de colocar-se a serviço da Igreja, se desprendendo daquilo que muitas vezes quer nos prender. Então, o padre Chiquinho é citado, tendo em vista a sua referência, o seu zelo e sua admiração pelo padre Biapina, onde ele relatou hoje pela manhã aqui muitas histórias que assim ele ouvira também e escreveu certamente e guardou no coração sobre esse grande padre, que é inspiração para ele, é inspiração para o padre Adalto e tantos outros padres e para todos nós cristãos. Então, tanto o padre Adalto como o padre Chiquinho, eles foram felizes ao escolher o padre Biapina para os seus trabalhos científicos? Feliz por demais. E eu acho que é um motivo assim de gratidão, e essa gratidão nós como diocesanos aqui da Diocese de Picos devamos demonstrar, primeiro em oração, agradecer a Deus pelo grande desejo do padre Adalto de elaborar uma obra dessa, e segundo, adquirir essa obra para conhecer aquilo que nos pertence, para dizermos que um padre da nossa diocese, que outrora, agora retoma um outro que passou por esse território, está em nossas mãos, sua memória viva, através dessa obra majestosa, elaborada pelas mãos do padre Adalto. Então, eles são felizes, tanto o padre Adalto, quando o padre Chiquinho, naquele contexto que também fez essa memória do padre Biapina e continua a fazer em seu coração. Acompanhe agora o que levou o padre Francisco Pereira Borges, o padre Chiquinho, a escrever sobre a passagem do padre Biapina pelo Piauí, os incentivos para a produção do seu trabalho científico, os relatos sobre o missionário e os nomes das pessoas entrevistadas. Quando eu estava terminando a filosofia, eu fiz um estudo sobre as comunidades eclesiais de base, de onde eu saí. Esse que eu fiz pesquisa no Marabá. Marabá. Passei um mês lá. Mas, além dessa inspiração das comunidades eclesiais de base, teve também o padre Biapina, que sou um admirador, não o conheci, porém, ouvi as histórias da minha avó, que tinha 12 anos nas missões que houve em Picos, que ele passou por Jaicós, Pio IX e Picos. E a minha admiração maior, que a adesão a ele, foi exatamente naqueles 90 dias ele construiu a igreja dedicada a Nossa Senhora dos Remédios, que até ali ela chegara de Portugal, vinda em ombro de escravos, e ficaram de casa em casa. E ela teve a casa dela, a igreja que ele fez. Isso, para mim, é tudo. Porque eu amo muito Nossa Senhora dos Remédios, é minha madrinha de batismo, e eu amo. Depois, admirei ele também na questão do sacramento do matrimônio. Na época, contava minha avó que todos os que eram amaziados, como diz, se casaram na igreja. E eu defendo. Desde padre, meus primeiros anos de padre, eu defendo isso. Para mim, pessoas amaziadas não dá certo. Se o Senhor deixou um sacramento do matrimônio para unir marido e esposa, para que isso? Foi isso. Isso era admiração. A outra, a sua decisão vocacional, porque ele era advogado, tinha toda uma vida para o mundo, e eu me lembro muito bem de minha avó contando que essa decisão oficial da sua vocação sacerdotal foi na beira de um rio, quando um senhor, um caipira, tentava passar um rebanho de gado e ovelha, e que ele não conseguia. Ele se irritou e disse: vocês estão todos no inferno, como todo advogado está no inferno. E ele, a partir dessa palavra, desse caipira, começou a refletir: eu vou deixar de ser advogado e vou ser sacerdote. E outra admiração que me incentivou também, faço a entrega das casas de caridade, como já foi dito pelo Vitor, é também a dimensão missionária,
né? Ele ia em todo canto, levando essa boa notícia. Então foram vários incentivos que me levou a escrever alguma coisa sobre o Padre Biapina. Um documento muito simples, naquele tempo não tinha recursos, incentivado também por Eduardo Honneth, que é um grande escritor, que era ex-padre, foi nosso professor no ICRE, naquele tempo o ICRE, e ele incentivou. Inclusive, esse trabalho está também num livro dele, que ele me pediu, eu era diácono na época, se eu podia botar, era no livro dele, Igreja do Nordeste, está lá, esse mesmo trabalho. Ele foi também um incentivador, me orientou a fazer esse trabalho sobre o Padre Biapina, pelo amor que eu tenho a ele, como um grande sacerdote, inspirado diante de tantas situações e opções de vida que ele tinha, ele deixou tudo para ser padre. E um padre mesmo. O senhor fez um trabalho científico e fez uma pesquisa de campo. O senhor lembra quem foram as pessoas ouvidas da época? Essas pessoas tiveram uma ligação diretamente com o Padre Biapina? Sim, eu tinha até gravado aquela fitazinha cassete, que eu acho que está lá em casa ainda nas minhas coisas, mas fala dele mesmo. Me lembro de Pedro Laureano, que contava as histórias das pregações, da minha avó, Maria, chamavam Dona, mas era Maria de Jesus o nome dela, e também meu pai, Antônio Pereira Borges, que também deram um depoimento que eu tinha gravado, eu mandei eles gravar para poder escrever, para estar no trabalho. Então, tudo isso foram fontes originais sobre a pessoa do Padre Biapina, me ajudando naquela inspiração que eu tinha dele, né? Então, o padre, não vou lembrar não, ele também falou que uma parte da igreja de Jaicós, aquela partezinha de lá, foi feita por ele. Porque ele teve em Jaicós, né? Jaicós. E foi uma página muito dolorosa. Lá maltrataram Jaicós. Ele bateu o chinelo na subida da ladeira. E que ele mesmo dizia, o padre que é amaldiçoado pelo Padre Biapina. Isso tinha consciência. O que ele levou, que ele na pregação me contava minha avó, que na hora da pregação ele dizia, olha, Jaicós tem uma brasinha que está apagando, só está assim, e foi dizer, apagou. Quando foram averiguar essa fala dele, constataram que lá em Jaicós, a pessoa que degradou dele, que fez essa raiva, ele matou a esposa, suicidou. Quando quebraram a porta, acharam a criança mamando na mãe, toda cheia de sangue. Aí foi a razão de dizer na pregação que aquela brasinha se apagou. Isso o senhor Pedro Laureano contava, e também um incentivo à oração do terço, tocar o sino às Ave Maria, rezar o ângelo e também o terço a Nossa Senhora. Isso era outra fala também desse povo que eu entrevistei, Pedro Laureano, Antônio Pereira e Maria. Ai, agora eu não me lembro o outro nome. Então foram essas coisas que eu aproveitei como pesquisa de campo para colocar nesse trabalho. Para mim é contentador, que santo ele já é. Precisa só um reconhecimento da igreja, pelo trabalho, pela opção de vida dele, de abandonar coisas que fazia parte da vida dele, vocações, serviços, para exatamente optar por uma vocação sacerdotal. Para mim isso é um registro de santidade.